Genghis Khan e sua família, o que fizeram? Será que mataram 10% da população da Terra enquanto ele estava vivo? Eles mataram tantas pessoas que afetaram a pegada de carbono da humanidade na Terra. Por mais de 1000 anos, o túmulo de Genghis Khan permaneceu um dos maiores mistérios da história. E isso não foi por acaso. Foi escondido por um motivo. Rios foram desviados, florestas foram plantadas e aqueles que o enterraram nunca mais foram vistos. Até mesmo a localização transmitida pela lenda era uma mentira cuidadosamente elaborada. Os historiadores pesquisaram. Os exploradores falharam. Ninguém deveria encontrá-lo. Mas agora o impossível aconteceu. O túmulo foi aberto. E o que foi descoberto lá dentro não apenas reescreveu a história, como também chocou o mundo inteiro. A era de poder de Genghis Khan. Das estepes varridas pelo vento da Mongólia, surgiu um dos líderes mais formidáveis da história da humanidade, Genghis Khan. Conhecido como Temujin, antes de sua ascensão, sua juventude foi marcada pelo exílio, pela traição e pela luta pela sobrevivência. Mas essas dificuldades forjaram um guerreiro implacável com uma determinação inigualável. No início do século XIII, Genghis Khan uniu as tribos mongóis fragmentadas sob uma única bandeira. No cerne do domínio de Genghis Khan estava sua estrutura militar revolucionária. Ele abandonou as alianças tribais tradicionais e organizou suas forças usando o sistema decimal. Unidades de 10, 100 mil e 10 mil homens, conhecidas respectivamente como Arban, Jaghun, Minghan e Tumen. Cada unidade era liderada por um comandante escolhido exclusivamente por mérito, não por laços de sangue. Essa abordagem fomentava extrema lealdade, coordenação e eficácia. Seus guerreiros, em sua maioria arqueiros montados, eram treinados desde a infância. Suas táticas eram diferentes de tudo que o mundo já tinha visto. Investidas de cavalaria relâmpago, recuos fingidos para atrair inimigos para armadilhas e uma guerra psicológica implacável que fazia cidades inteiras se renderem sem lutar. Entre 1207 e 1225, Genghis Khan lançou campanhas que devastaram reinos inteiros. Ele invadiu o oeste da China sob as dinastias Xia e Jin, reduzindo cidades como Zhongdu a ruínas. Mas foi o Império Khorásmio que sentiu sua fúria com mais intensidade. Após o Shah executar a delegação comercial de Genghis Khan, o Khan desencadeou uma resposta apocalíptica. Cidades como Samarcanda e Bukhara foram sitiadas e arrasadas. Os sobreviventes foram poucos. Sua ira era estratégica e o terror tornou-se uma arma. Regiões inteiras se renderam ao ouvir o trovão de seus cascos, temendo o destino daqueles que resistissem. Mas a conquista por si só não definiu a era de poder. Genghis Khan também foi um estadista brilhante. Seu código legal, o Yasa, garantiu disciplina e justiça em todo o seu crescente império. Ele protegia diplomatas, comerciantes e até mesmo a liberdade religiosa. Adotando uma postura radical para a época, ele recrutou administradores e estudiosos das terras conquistadas, incluindo muçulmanos chineses e persas. Eles ajudaram a construir um vasto império que funcionava com base em uma burocracia meritocrática, rotas comerciais seguras e o lendário inhame. Esse sistema de correio conectava o Império do Pacífico ao Mar Cáspio. O resultado foi a Pax Mongólica, um raro período de paz nas vastas terras da Eurásia que incentivou o comércio, a inovação e o intercâmbio cultural. O comércio na Rota da Seda floresceu. As rotas de caravanas antes assoladas por bandidos agora prosperavam sob a proteção mongol. Ideias, religiões e tecnologias cruzaram fronteiras como nunca antes. Por fim, quando ele morreu, seu reinado chegou ao fim, mas deu origem a um mistério ainda maior que ninguém previa. Vamos contar-lhe sobre ele. A morte de Genghis Khan e o nascimento de um grande mistério. Genghis Khan,
O brilhante estrategista e fundador do maior império contíguo da história morreu durante uma campanha militar contra a dinastia Xia Ocidental, no que hoje é o noroeste da China. A data exata de sua morte é debatida com algumas fontes sugerindo 18 de agosto, enquanto outras propõem 25 de agosto. Essa incerteza só aprofunda o mistério que envolve o capítulo final de sua vida. Genghis Khan foi um conquistador cujo nome inspirava terror desde as estepes da Mongólia até os confins da Europa Oriental. Contudo, apesar de seu legado monumental, as circunstâncias de sua morte permanecem obscuras. Ao longo dos séculos, surgiram diversos relatos, cada um oferecendo uma causa de morte diferente, mas nenhum fornecendo provas definitivas. Uma versão sugere que ele sucumbiu a uma doença, possivelmente malária-tifo ou mesmo peste, enquanto liderava suas tropas em condições adversas. Outros afirmam que ele foi mortalmente ferido por uma flecha inimiga. Em outro relato, ele teria sido arremessado do cavalo durante uma caçada, sofrendo ferimentos internos fatais. Algumas histórias chegam a mencionar um raio como causa de sua morte, conferindo um tom místico e quase divino à narrativa. O que é certo, porém, é que a notícia de sua morte não foi imediatamente divulgada ao seu exército nem ao mundo. A liderança mongol tomou medidas extraordinárias para garantir que sua morte permanecesse um segredo bem guardado. Temiam que anunciar seu falecimento durante uma campanha em curso pudesse desmoralizar suas tropas ou encorajar seus inimigos. Para manter a ordem e o controle, o círculo íntimo de Genghis Khan elaborou um plano intenso e calculado para ocultar o ocorrido. Após sua morte, seu corpo foi transportado secretamente de volta para o coração da Mongólia para ser sepultado. A viagem foi realizada em total sigilo. A localização exata de seu túmulo nunca foi confirmada, em grande parte devido aos extremos esforços feitos para mantê-la oculta. O elemento mais arrepiante dessa operação foi a suposta execução de todo o cortejo fúnebre. Segundo a lenda, todas as pessoas envolvidas no transporte e sepultamento do grande Khan foram mortas para garantir que ninguém revelasse a localização de seu túmulo. Como se isso não bastasse, medidas adicionais foram tomadas para apagar todos os vestígios do enterro. Disse que o terreno onde ele foi sepultado foi pisoteado por milhares de cavalos para disfarçar qualquer perturbação na paisagem. Com o tempo, a natureza recuperou o terreno, ocultando ainda mais quaisquer pistas que pudessem ter sido deixadas para trás. Esses esforços extraordinários não só mantiveram o túmulo escondido, como também criaram um dos mistérios mais duradouros da história. Historiadores, arqueólogos e aventureiros têm buscado durante séculos desvendar a verdade sobre o local de descanso final de Genghis Khan. De pergaminhos antigos a imagens de satélite modernas, a busca atraiu especialistas do mundo todo. Mas apesar de todos os avanços tecnológicos e inúmeras expedições, ninguém ainda confirmou o local exato de seu sepultamento. Os mistérios não param por aqui. Vamos contar ainda mais detalhes surpreendentes sobre os rituais de guarda que mantiveram seu túmulo escondido por séculos. Lendas e rituais que protegem o túmulo. Após a morte de Genghis Khan, os mongóis não se limitaram a enterrar seu líder. Enterraram uma lenda sob camadas de segredo, rituais e proteção sagrada que perduraram por quase 800 anos. O esforço para proteger seu local de descanso final não se tratava apenas de esconder um túmulo, mas de honrar o legado espiritual de um homem considerado não só um conquistador, mas também uma figura cultural e ancestral de significado divino. Um dos elementos mais misteriosos ligados ao sepultamento de Genghis Khan é a região conhecida como o Grande Tabu ou Khorig. Trata-se de uma área fortemente protegida, localizada ao redor de Burkhan Khaldun, uma montanha sagrada no nordeste da Mongólia.
Abrangendo aproximadamente 240 quilômetros quadrados, essa região era destinada exclusivamente à família real. A entrada era estritamente proibida a forasteiros. A área era patrulhada por um grupo especial de guerreiros conhecido como a Guarda Negra, uma classe hereditária de guardiões encarregados da proteção do local. Esses guardas tratavam a terra com profunda reverência, mantendo sua sacralidade e impedindo que qualquer pessoa entrasse ou perturbasse o terreno. Durante séculos, o Clã das Trevas realizou rituais e manteve a terra intocada, garantindo que o possível local de sepultamento do Khan permanecesse oculto e preservado. O folclore local acrescenta ainda mais mistério. Há lendas que contam que os mongóis desviaram rios para que transbordassem sobre o local do sepultamento. Este ato extraordinário tinha como objetivo apagar qualquer vestígio da localização do túmulo. Desviar água em uma região tão remota e acidentada teria exigido um esforço imenso, mas para os mongóis, nenhuma tarefa era grande demais quando se tratava de honrar seu grande Khan. Algumas histórias também descrevem como milhares de árvores foram plantadas na área para camuflar o terreno e restaurar a aparência de uma natureza selvagem intocada. Essas árvores cresceram naturalmente ao longo de gerações, integrando as alterações artificiais à paisagem e tornando a detecção ainda mais difícil. Acredita-se também que as condições de permafrost na região tenham contribuído para a preservação do local do sepultamento, mantendo-o selado em gelo e solo, o que dificultou ainda mais a sua remoção. Outra camada desse mistério encontra-se bem longe da Mongólia, em Orduz Mongólia Interior, uma região que agora faz parte da China. Ali, ergue-se um imponente mausoléu em homenagem a Genghis Khan. Sua arquitetura impressionante atrai milhares de visitantes todos os anos. Mas apesar de sua grandiosidade, este mausoléu não contém restos mortais. É amplamente aceito que o caixão ali colocado está vazio. O sítio arqueológico de Orduz funciona mais como um memorial simbólico do que como um local de sepultamento propriamente dito. Isso alimentou ainda mais a curiosidade e a especulação sobre onde o verdadeiro túmulo pode estar localizado e por que o segredo foi preservado por tanto tempo. Os rituais e o segredo que envolvem o túmulo de Genghis Khan o transformaram em um dos maiores enigmas da história, e o respeito por essas tradições permanece forte até hoje. Esse mistério sempre intrigou arqueólogos e historiadores, despertando uma curiosidade insaciável. Eles estavam determinados a desvendá-lo. Agora vamos falar sobre os esforços feitos para desvendar esse antigo segredo. Esforços arqueológicos modernos. Apesar de séculos de segredo e lendas, a ciência moderna forneceu ferramentas que reacenderam a busca. Desde imagens de satélite até métodos de detecção em solo, arqueólogos e exploradores embarcaram em diversas missões para solucionar um dos maiores enigmas históricos do mundo. Um dos esforços mais notáveis foi realizado por uma equipe liderada pelo explorador da National Geographic, Albert Lin Yu-min. Utilizando uma combinação de imagens de satélite, magnetometria e radar de penetração no solo, Lin concentrou sua busca nas montanhas Khenti, no nordeste da Mongólia. Esta região está profundamente associada à história da Mongólia e acredita-se que esteja próxima do local onde Genghis Khan pode ter sido sepultado. O que tornou a abordagem de Lin única foi a integração de voluntários mongóis locais com ferramentas modernas de imagem. A equipe evitou cuidadosamente perturbar o solo diretamente a fim de respeitar as sensibilidades culturais e as crenças espirituais mongóis. Ao analisar fotos de satélite e usar tecnologia não invasiva para detectar anomalias subterrâneas, o projeto de Lin revelou diversas áreas promissoras. Embora nenhum túmulo definitivo tenha sido encontrado,
A missão estabeleceu um novo padrão para a investigação arqueológica respeitosa e cientificamente rigorosa. Antes da exploração de Lin, outra expedição significativa havia ocorrido décadas antes. Entre 1989 e 1992, uma equipe conjunta de arqueólogos japoneses e mongóis lançou o que ficou conhecido como Expedição dos Três Rios. Essa equipe realizou levantamentos em grandes extensões de terra próximas aos rios Onan, Kerlan e Tul. Esses rios estão localizados em uma área considerada historicamente importante, pois acredita-se que muitos nobres mongóis viveram e morreram ali. Durante o estudo, que durou vários anos, a expedição identificou aproximadamente 1.380 possíveis sepulturas pertencentes a membros da aristocracia mongol. As descobertas da expedição contribuíram para uma melhor compreensão dos costumes funerários mongóis e confirmaram que os locais de sepultamento da elite se concentravam em zonas geográficas específicas. No entanto, apesar desse avanço, o local de descanso final do próprio Genghis Khan permaneceu um mistério. O trabalho da equipe destacou a dificuldade de localizar um único túmulo em meio a tantos outros semelhantes, especialmente um que foi intencionalmente escondido. Talvez a figura mais determinada nessa busca tenha sido o advogado americano que se tornou aventureiro Maury Kravitz. Por mais de 40 anos, Kravitz dedicou sua vida a encontrar o túmulo de Genghis Khan. Ele realizou mais de uma dúzia de expedições à Mongólia e estabeleceu relações com estudiosos e comunidades locais. Ao contrário de outros que podem ter se baseado fortemente na tecnologia, Kravitz combinou textos históricos com intuição pessoal e trabalho de campo. Ele acreditava que o túmulo poderia estar escondido em uma área camuflada pelo terreno natural e por antigos rituais mongóis. Apesar de sua paixão e dedicação, Kravitz nunca encontrou o túmulo. Suas missões, no entanto, deram origem a histórias de interferência sobrenatural e ocorrências estranhas que adicionaram um toque místico à busca já misteriosa. Moradores locais e até mesmo membros de sua equipe relataram ter tido sonhos incomuns, doenças inesperadas e falhas mecânicas inexplicáveis. Essas histórias contribuíram para a crença de que o túmulo era protegido não apenas pelo segredo, mas também por uma barreira espiritual que resistia à intrusão. Mas quando todos pensavam estar chegando perto de desvendá-lo, o mistério se complicou novamente. Evidências chocantes revelaram que a verdadeira localização do túmulo não era onde todos haviam procurado o tempo todo. Alan Nichols e o Enigma da Montanha X. Entre os muitos exploradores que buscaram desvendar o mistério do túmulo de Genghis Khan, um nome se destaca por apresentar uma teoria ousada e controversa. Alan Nichols, explorador americano e ex-presidente do Explorers Club, propôs uma hipótese que desafiou séculos de crenças. Enquanto a maioria dos pesquisadores concentrava seus esforços perto de Burkhan Khaldun, a montanha sagrada tradicionalmente associada à morte e possível sepultamento de Genghis Khan, Nichols sugeriu que o verdadeiro túmulo poderia estar em um local completamente diferente. Ele propôs que o local de descanso final do Khan poderia estar escondido em um pico remoto e inexplorado, ao qual se referiu apenas como Montanha X. Nichols não chegou a essa conclusão levianamente. Ele baseou sua teoria em anos de pesquisa, análise de registros históricos e pistas geográficas. O que tornou sua proposta tão surpreendente foi a mudança de foco do nordeste da Mongólia para uma região muito mais próxima do Rio Amarelo, na Mongólia interior. Essa área rica em história e lar de vastas extensões de terreno inexplorado tornou-se o ponto central de uma das expedições mais secretas de Nichols. Para investigar essa teoria, Nichols reuniu uma pequena equipe e utilizou uma série de ferramentas modernas, incluindo radar de penetração no solo e magnetômetros.
Esses instrumentos são capazes de detectar anomalias abaixo da superfície da Terra, revelando possíveis estruturas feitas pelo homem ou câmaras funerárias sem perturbar o solo. Os resultados foram intrigantes. Em vários locais dentro da zona de busca, o equipamento detectou padrões subterrâneos incomuns que sugeriam a presença de câmaras ou artefatos ocultos. Essas descobertas nunca foram totalmente publicadas, aumentando o ar de mistério que envolvia seu trabalho. O que tornou a expedição de Nichols ainda mais fascinante foi o nível de sigilo envolvido. Operar em uma região politicamente sensível perto do Rio Amarelo significava lidar com relações complexas com as autoridades e funcionários locais. A área possuía zonas militares, pontos de acesso restritos e diversas camadas de supervisão burocrática. Nichols estava ciente das implicações geopolíticas de sua busca e garantiu que suas atividades fossem conduzidas com o mínimo de atenção. Não havia grandes equipes, anúncios públicos ou cobertura da mídia. Cada movimento era cuidadosamente planejado para evitar atrair atenção indesejada. Esse sigilo ultrapassava as fronteiras políticas. Mesmo dentro das comunidades arqueológicas e de exploração, Nichols era conhecido por guardar com zelo os detalhes de suas descobertas. Alguns críticos questionaram a falta de transparência, enquanto outros respeitaram sua abordagem cautelosa, dadas as sensibilidades culturais e diplomáticas que envolviam o túmulo de um herói nacional. Nichols acreditava que anunciar descobertas prematuramente poderia causar agitação ou até mesmo gerar disputas entre nações com laços históricos com o legado de Genghis Khan. Então, chegou o momento mais aguardado e surpreendente de toda a escavação, uma descoberta que revelou informações estranhas que ninguém poderia ter imaginado. O momento da revelação milenar. Após gerações de especulação e décadas de pesquisa científica, o túmulo há muito oculto que se acreditava pertencer a Genghis Khan foi finalmente descoberto. Este momento, frequentemente descrito como o evento arqueológico mais importante da era moderna, marcou o possível fim de um dos maiores mistérios da história. O processo de escavação não aconteceu da noite para o dia. Foi resultado de cuidadosa coordenação e cooperação entre diversos órgãos internacionais e o governo da Mongólia. Devido à imensa importância cultural e histórica do sítio, a abertura da tumba exigiu aprovação formal da Mongólia, supervisão da Unesco e monitoramento por representantes das Nações Unidas para garantir que todas as ações respeitassem os padrões globais de patrimônio e as práticas éticas de pesquisa. Cada passo que levou à inauguração foi guiado por cautela e precisão. Equipes de pesquisadores e funcionários do governo concordaram com protocolos para evitar qualquer desrespeito às tradições mongóis. Além do Ministério da Cultura da Mongólia, especialistas em história, antropologia e estudos religiosos foram consultados. O objetivo era equilibrar a exploração científica com o respeito cultural. A operação só prosseguiu após uma análise minuciosa. Uma pequena equipe equipada com ferramentas avançadas entrou no local sob a supervisão de observadores internacionais e líderes comunitários locais. Dentro do sítio arqueológico, os pesquisadores descobriram uma grande câmara funerária de construção intrincada. A arquitetura refletia a influência de diversas regiões que foram alcançadas pelo Império Mongol. Placas de pedra com símbolos gravados circundavam o túmulo. Dentro da câmara, jazia uma variedade de objetos funerários, cada um oferecendo informações sobre a vida e o legado do indivíduo ali sepultado. Entre esses itens, havia armas ornamentadas, armaduras cerimoniais, pergaminhos antigos e recipientes com oferendas de alimentos preservadas. O estado de conservação dos objetos sugeria que haviam sido selados com extremo cuidado. Talvez a descoberta mais significativa tenha sido a presença de restos humanos.
A estrutura esquelética parecia compatível com o que os especialistas esperariam de um líder guerreiro do sexo masculino do início do século XIII. Os ossos estavam bem preservados, possivelmente devido às condições frias do subsolo e à construção hermética da tumba. Junto aos restos mortais, foram encontrados fragmentos de tecidos ricos, alguns ainda com padrões que não haviam desbotado com o tempo. Esses materiais foram removidos com extremo cuidado e colocados em recipientes protetores para análise. Uma vez recuperados os itens e os restos mortais, iniciou-se uma nova fase da investigação. Os cientistas utilizaram a datação por radiocarbono para determinar a idade dos artefatos e dos restos mortais. Os resultados coincidiram com a data estimada da morte de Genghis Khan em 1227, reforçando a teoria de que este era de fato seu local de sepultamento. Análises de DNA antigo também foram realizadas nos ossos. Embora os pesquisadores não pudessem comparar os resultados diretamente com uma amostra conhecida de Genghis Khan, eles identificaram marcadores genéticos que ligavam o indivíduo a populações da Ásia Central que correspondiam a registros históricos da linhagem mongol. Os tecidos foram submetidos a um estudo separado. O exame das fibras revelou o uso de seda e lã juntamente com técnicas típicas do artesanato mongol e chinês. Essa mistura de elementos culturais reforçou ainda mais a identidade do ocupante da tumba como uma figura unificadora entre diversas regiões. A escavação não apenas revelou artefatos físicos, mas também abriu uma janela para um mundo esquecido. Cada item encontrado contava uma história. O conteúdo da tumba revelava não apenas riqueza e poder, mas também crenças espirituais e complexidade cultural. Não era apenas um túmulo, mas uma mensagem preservada ao longo do tempo. Embora a identidade dos restos mortais ainda seja debatida entre alguns estudiosos, as evidências reunidas durante esta escavação histórica apoiam fortemente a ideia de que a tumba de Genghis Khan foi finalmente encontrada. Mas essa escavação não foi um evento comum, e para o povo mongol significou algo muito mais profundo. Não se tratava apenas de história sendo desenterrada, era o espírito de seu ancestral mais importante ressurgindo. Ondas de choque percorreram a Mongólia e além. A descoberta da tumba, que se acredita ser de Genghis Khan, provocou uma onda de emoção e debate na Mongólia e em todo o mundo. Para o povo mongol, este foi mais do que um evento arqueológico. Foi um momento profundamente espiritual e cultural que atingiu o âmago da sua identidade nacional. A reação foi uma mistura de orgulho, fascínio e profunda preocupação. Muitos mongóis viram a descoberta tanto como um triunfo da história, quanto como uma potencial perturbação de algo sagrado. Na crença tradicional mongol, Genghis Khan não é apenas uma figura histórica. Ele é reverenciado quase como um ancestral divino. Seu legado está intrinsecamente ligado à cultura nacional, desde as lições escolares até os feriados nacionais. A ideia de que seu túmulo havia sido encontrado trouxe uma sensação de admiração, mas também de medo. Entre algumas comunidades mongóis, circulavam sussurros sobre uma maldição que poderia levar ao fim do mundo. Esses temores tinham raízes em antigas lendas que alertavam para uma grande desgraça para qualquer um que perturbasse o local de descanso final do Khan. As histórias se espalharam rapidamente. Alguns acreditavam que abrir o túmulo poderia trazer turbulências políticas, desastres naturais ou até mesmo desequilíbrio espiritual. Outros viam o ato como um desafio à vontade dos ancestrais, que por tanto tempo mantiveram o túmulo escondido. Além das questões espirituais, a descoberta levantou questões delicadas sobre a identidade nacional. Na Mongólia, Genghis Khan é um símbolo de unidade, orgulho e força cultural. Seu rosto aparece em moedas, estátuas e prédios governamentais. O fato de seu túmulo ter permanecido oculto por tanto tempo fazia parte de uma narrativa nacional compartilhada que enfatizava o respeito à tradição
e a proteção invisível do patrimônio. Agora, com a crescente atenção internacional, muitos mongóis sentiram que a história estava sendo tirada de suas mãos. Houve discussões públicas sobre quem deveria ter o direito de examinar o túmulo, quem deveria cuidar dos artefatos e se as descobertas deveriam sequer ser mostradas ao mundo. O cenário político acrescentou mais complexidade. Na Mongólia Interior, uma região da China com uma grande população de etnia mongol, a descoberta alimentou o orgulho cultural, mas também aumentou as tensões. Os mongóis étnicos da região lutam há muito tempo para preservar sua língua e tradições sob o domínio chinês. A ideia de que o túmulo de Genghis Khan pudesse estar perto ou dentro de seu território tornou-se um ponto de sensibilidade cultural e política. A Rússia também, com suas conexões históricas com o Império Mongol e sua influência atual na Ásia Central, demonstrou interesse na descoberta, aumentando a competição regional sobre a quem pertence o legado do grande Khan. Enquanto isso, no Ocidente, os círculos acadêmicos reagiram com grande entusiasmo. Historiadores e arqueólogos celebraram a possível confirmação de um dos sítios funerários mais importantes da história da humanidade. Genghis Khan é frequentemente estudado por suas estratégias militares revolucionárias, seus sistemas de governo e o vasto império que criou. A descoberta da ligação física com uma figura tão poderosa prometia novas perspectivas sobre o passado. Universidades, museus e instituições de pesquisa ocidentais começaram a discutir parcerias, possibilidades de pesquisa de DNA e estudos futuros com base nas descobertas. Mas mesmo esse entusiasmo teve que ser moderado com cautela, pois os estudiosos foram lembrados das sensibilidades culturais que envolviam o túmulo. A descoberta criou um forte contraste entre a curiosidade científica e a reverência cultural. Para a Mongólia, foi um momento de reflexão. Seria este o cumprimento de uma missão histórica ou uma profanação de um local sagrado? Para o resto do mundo, foi um lembrete de que o passado não é apenas uma coleção de histórias e artefatos. Ele continua vivo nas identidades, crenças e emoções das pessoas que ainda carregam seu peso. Essa descoberta não foi comum. Ela mudou tudo o que pensávamos saber sobre o passado. E já está remodelando o futuro de maneiras que ninguém esperava. O que essa descoberta significa para o futuro? A descoberta do que se acredita ser o túmulo de Genghis Khan surpreendeu o mundo. Mas, além da empolgação inicial, abriu as portas para uma série de questões complexas sobre ética, patrimônio, conservação e o futuro da pesquisa histórica. À medida que os cientistas examinam ossos e relíquias antigas, uma questão mais profunda se impõe. Como a humanidade deve lidar com uma descoberta que é ao mesmo tempo um tesouro histórico e um local sagrado? Uma das preocupações mais prementes é o dilema ético. O sítio não é apenas uma maravilha arqueológica. Ele possui um profundo significado espiritual para o povo mongol. Durante séculos, o túmulo permaneceu intocado, protegido pela tradição, pelo segredo e até mesmo pelo mito. Muitos mongóis acreditam que o túmulo é sagrado e que perturbá-lo pode acarretar consequências espirituais. Lendas falam de maldições que poderiam ser desencadeadas, e alguns temem que a abertura do túmulo já tenha perturbado um delicado equilíbrio espiritual. Para eles não se trata apenas de explorar o passado, mas de respeitar a alma de sua nação. O ato de escavar o sítio arqueológico levanta a questão: a busca pelo conhecimento deve ocorrer à custa da violação de um local sagrado. É aqui que entra a ideia de gestão do patrimônio. A responsabilidade pelos próximos passos recai agora não apenas sobre os arqueólogos, mas também sobre o governo mongol, líderes espirituais e organizações culturais internacionais, como a Unesco. Eles devem encontrar uma maneira de preservar a dignidade do sítio, permitindo ao mesmo tempo um estudo significativo.
Já se iniciaram discussões sobre a possibilidade de um novo sepultamento, um gesto respeitoso que está de acordo com os costumes mongóis. Outros sugerem a construção de uma estrutura protetora sobre o local, permitindo o acesso futuro sem expor o túmulo à deterioração ou danos. Uma das propostas mais sensíveis culturalmente é deixar que os Darkhead guardiões tradicionais dos túmulos reais continuem a desempenhar seu papel. Esses protetores sagrados transmitiram rituais por gerações. Permitir que mantenham suas práticas no túmulo restauraria um senso de continuidade cultural. Alguns conservacionistas também apoiam exposições museológicas limitadas, onde artefatos selecionados possam ser apresentados com todo o seu contexto e reverência. Essas exposições teriam como foco a educação e o respeito, não o espetáculo. Comentaristas ocidentais também se manifestaram. Em seu podcast The Joe Rogan Experience, Joe Rogan discutiu a descoberta em um tom de espanto e profunda curiosidade. Ele refletiu sobre a dimensão da descoberta, observando como ela desafia crenças antigas e pode reescrever partes da história mundial. Rogan destacou o poder da tecnologia moderna na resolução de mistérios antigos, mas também expressou preocupação com a perturbação de locais sagrados. Ele debateu se os benefícios de tal descoberta superam os riscos de ofender tradições culturais e espirituais. Rogan e seu convidado enfatizaram a necessidade de cautela, pedindo aos ouvintes que considerassem as implicações mais amplas de revelar segredos que podem ter sido ocultados por algum motivo. À medida que as conversas continuam, uma coisa fica clara: pesquisas futuras devem ser conduzidas com extrema cautela. Essa descoberta abre caminho para novos desenvolvimentos na arqueologia, especialmente no campo da tecnologia não invasiva. Ferramentas como o radar de penetração no solo, o sensoriamento remoto e imagens de satélite de alta resolução permitem que os pesquisadores explorem outros sítios arqueológicos em potencial sem precisar escavar fisicamente o solo sagrado. Essa abordagem pode se tornar o novo padrão, principalmente em regiões ricas em patrimônio cultural. Outro campo promissor é a pesquisa de DNA antigo. Os cientistas agora possuem as ferramentas para extrair informações genéticas dos restos mortais sem destruí-los. Isso poderia ajudar a confirmar a identidade do indivíduo na tumba e até mesmo rastrear sua linhagem. Alguns pesquisadores esperam que isso possa conectar os mongóis modernos e outros grupos da Ásia Central às suas raízes ancestrais. No entanto, tais estudos devem ser conduzidos com transparência e com o pleno consentimento do povo mongol, que merece controlar sua própria narrativa histórica. Afinal, essa descoberta não se resume apenas ao passado. É um teste para o presente e um desafio para o futuro. Exige que a humanidade escolha a sabedoria em vez da curiosidade e o respeito em vez da conquista. O túmulo de Genghis Khan pode ter sido aberto, mas o que fizermos a seguir definirá como seremos lembrados. O que você acha da surpreendente reabertura do túmulo de Genghis Khan e das chocantes descobertas em seu interior? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de clicar nos cards na tela para ver mais histórias incríveis.